Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora. Congresso se prepara para escolher seus presidentes. Senado hoje, Câmara dos Deputados amanhã tem favoritos ao cargo citados em delações da Operação Lava Jato. Alimentos saudáveis e sem agrotóxicos podem ser plantados em casa mesmo, viu? A gente mostra para você como fazer uma horta em qualquer canto da casa. Economia e saúde para toda a família. A Polícia Federal investiga possível invasão em cadastro do SISU. Candidatos a vagas do ensino superior federal dizem que inscrições foram modificadas por hackers. Desemprego empurra trabalhadores com o ensino superior para vagas sem exigência de qualificação. O Supremo Tribunal Federal define hoje quem será o novo relator da Operação Lava Jato. O nome será escolhido por sorteio. Enquanto isso, um pedido misterioso. Jovem juiz considerado arquivo vivo da investigação pede para deixar o STF. E nova decisão de Donald Trump afeta brasileiros que querem viajar para os Estados Unidos. Emissão de visto fica mais difícil. A gente gosta, né, de comer, né, uma saladinha, tudo muito saudável, né? O prazer de plantar e comer alimentos que você semeou, regou e colheu está ao alcance de todos. Qualquer espaço, por menor que seja, pode se transformar numa horta caseira. Os segredos são sol e dedicação. O cuidado diário é o adubo que vai fazer sua plantação florescer sem agrotóxicos e com amor. Na horta da Dona Vera tem alface, milho, pepino, cebolinha, tomate, morango, tudo plantado em cima da laje. É o lugar onde bate sol, chuva, tudo natural aqui em cima. O adubo é orgânico e tem até minhocas. Mas não precisa de muito espaço para construir a própria horta. A especialista em jardinagem dá as dicas. A minha dica é que você observe a iluminação da sua casa. Né? Se você não tem muito sol, procure verduras e ervas mais escuras, que elas vão melhor. Né? E se você é iniciante de tudo, você vai pegar uma muda de boldo e uma de manjericão, que são ervas que são relativamente fáceis de se desenvolver. E a partir deste ensinamento você pode reproduzir com várias outras ervas. Morar em centros urbanos, em espaços pequenos, perto de barulho e da poluição, não impede quem deseja consumir alimentos frescos e sem substâncias nocivas à saúde. É possível sim ter uma horta em casa, fugir dos agrotóxicos e ainda economizar um trocado na hora de ir à feira. E quando a colheita é boa, dá para dividir até com os vizinhos. Não é, Dona Vera? De vez em quando eu dou para eles experimentarem também, porque eles ficam olhando, né? Falar assim, nossa, eu plantei, tô colhendo, é lindo. Só não pode esquecer de não deixar água no pratinho ali do vaso, né? Olha o mosquito aí, hein, gente? Vamos mudar de assunto. Olha, o Instituto da Oportunidade Social oferece para jovens e pessoas com deficiência física cursos profissionalizantes gratuitos em São Paulo, mas 13 estados, são mais de 1.000 vagas disponíveis. Quem tem mais informações para a gente, a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Tem vagas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Joinville, Santa Catarina, para os cursos de gestão administrativa, gestão de projetos e gestão de materiais. Eu vou conversar com a Alexandra Neri Almeida, que é coordenadora educacional. Alexandra, boa tarde. Quem é que pode participar? Boa tarde. Pode participar jovens de 15 a 24 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos. Tem cursos especiais voltados apenas para os deficientes visuais também? Sim, nós temos uma novidade. Este ano passamos a atender cegos totais e aí a gente tem esse curso que é de gestão de projetos e office para cegos. Tá ok. Muito obrigada pela participação. E olha, quer saber o que é melhor dessa história toda? É tudo de graça. Para se inscrever até o dia 8 de fevereiro, é só acessar o site ios.org.br. Aldo. Isso aí, obrigado, Laís. Tem que aproveitar a oportunidade, hein, gente? Gabriela. Uma outra dica, se você gosta de esportes e sonha em trabalhar com rádio ou televisão, pegue lápis e papel, porque a gente traz uma dica gratuita para futuros locutores. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Piscitelli. São 30 vagas para as aulas de rádio, que começam no dia 27 de março, e 15 vagas para as aulas de locução esportiva, que começam no dia 1º de abril. Nos dois casos, as aulas seguem até novembro. Eu converso agora com o Rafael Schmidtz, que é coordenador de mídias da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que é quem promove essa iniciativa. Rafael, o que é preciso para participar? É preciso experiência na área? Não precisa de uma experiência na área. Para fazer a inscrição, a pessoa precisa comparecer ao local
com uma foto 3x4, comprovante de residência e o RG. Se for menor de idade, com o responsável. E o que os participantes vão aprender no curso? O aluno ele aprende de forma prática locução, todas as vertentes da locução, sonoplastia, operação de áudio e também roteiros, laudos e espelhos. Na locução esportiva, não só a narração, a narrativa, mas também a parte de comentários esportivos e roteiros. As aulas acontecem em estúdios como esses que a gente está conferindo aí. Se você ficou interessado, as inscrições podem ser feitas diretamente aqui na sede do Projeto Conectados, na rua Clóvis Bueno de Azevedo, 145, no Ipiranga, até o dia 24 de fevereiro, sempre de segunda a sexta, das 9 até as 8 da noite. Nessa época de pré-carnaval, politicamente correto chegou a festa, viu? Blocos do Rio e de São Paulo decidiram banir as músicas consideradas preconceituosas, nem marchinhas consagradas escaparam. Elas fazem parte da história do carnaval. Oh, abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Estão guardadas na memória popular. Bandeira branca, amor, não posso mais. Essas estão liberadas, mas as marchinhas com conteúdo racista ou homofóbico podem ser banidas do carnaval. A ideia é que os blocos de rua não toquem composições com letras que não sejam politicamente corretas. O movimento começou no Rio de Janeiro, chegou em São Paulo e divide opiniões. Carnaval, não tem nada a ver. O teu cabelo não nega mulata, mulata, nananana. Porque antigamente não tinha essa coisa de racismo. As pessoas faziam piada com tudo e ninguém morria, não sofria por causa disso, não era bullying. Famosos pela irreverência e por marchinhas de carnaval recheadas de malícia, os humoristas do Hermes e Renato também são contra essa onda do politicamente correto no carnaval. Mas que vacilação, eu fui tirar satisfação, papai ficou indignado. Falou que o cara era o seu namorado. Carnaval é pra zoar, é pra brincar, é pra ser democrático, ainda que você não concorde com o que está sendo feito. Esse é um perigo. As pessoas se levarem tão a sério hoje em dia que daqui a pouco não possam mais brincar, entendeu? A brincadeira vai ser sempre levada como um bullying. Não é o que pensa um dos responsáveis pela espetacular charanga do França. Esse ano, o bloco já decidiu que não vai tocar a marchinha O Teu Cabelo Não Nega. Existe uma leitura machista e racista em relação a essa frase, né? Mas como a cor não pega a mulata, né? Que é essa coisa, né? A situação do homem branco se dirigindo a uma mulher negra, né? O que a gente tem que perceber é que a sociedade evolui e algumas coisas que eram aceitáveis passam a não ser mais aceitáveis. É como quando a gente, como pessoa, evolui, a gente amadurece e algumas coisas que a gente fazia quando era criança ou adolescente não são mais aceitáveis. A sociedade é a mesma coisa. Vamos mudar de assunto. O Supremo Tribunal Federal volta agora à tarde do recesso. Entre as decisões que esperam esse retorno estão a relatoria da Lava Jato e a eleição para a presidência da Câmara. Pois é, mas olha só. Como há mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, além da morte do ministro Teori Zavascki na queda do avião, que ainda é investigada, apesar do que as manchetes de jornais aí se apressaram a noticiar, a Lava Jato no Supremo teve outra baixa importante e misteriosa. Antes do fim do recesso, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, causou arrepios em Brasília e deu sinal verde para o prosseguimento das investigações da Lava Jato ao homologar a delação de 77 executivos da Odebrecht. Com isso, tirou um peso dos ombros de quem assumir a relatoria, no caso, no lugar do ministro Teori Zavascki, morto no último dia 19 de janeiro num desastre de avião. A morte dele exige duas definições: que ministro da Corte assumirá a relatoria do caso e quem será indicado para assumir a cadeira dele no Supremo.
A Bolsa de Apostas está em alta, mas o presidente Michel Temer, responsável pela indicação, já disse que só o fará depois que a Lava Jato tiver novo relator. A relatoria será definida por sorteio. Carmen Lúcia pode decidir por incluir todos os ministros do Supremo ou somente os da segunda turma, onde estava Zavascki. O ministro Edson Fachin, da primeira turma, saiu na frente e quer ir para a segunda turma, o que garante que participará do sorteio. Enquanto isso, o braço direito de Theory, o juiz Márcio Scheffer Fontes, considerado arquivo vivo da Operação Lava Jato, não está mais no STF. A informação é de que ele teria pedido para voltar a Santa Catarina. Ao lado de Theory Zavascki desde 2014, ele foi o responsável por interrogar envolvidos como o ex-senador Delcídio do Amaral e o ex-executivo da Petrobras, Nestor Cerveró. O que teria levado um juiz jovem de 37 anos a abrir mão do posto no momento mais importante da carreira e justamente quando está no centro da investigação, que poderia, como alguns dizem, passar o Brasil a limpo, não está claro. Ele não dá entrevista. O suposto pedido, aceito por Carmen Lúcia, faz uma baixa importante na área técnica da Lava Jato no Supremo. Índio e Botafogo. Esses devem ser os novos nomes na linha sucessória do Brasil. Se faltar Temer, assume Botafogo. Se faltar Botafogo, assume Índio. Entendeu nada? Pois é. Parece loucura, mas não é não, viu? É o Congresso Nacional. É que o Senado Federal elege hoje, a Câmara dos Deputados amanhã, seus novos presidentes. Os nomes mais cotados estão na lista de 300 políticos que teriam recebido propina da Odebrecht. Índio e Botafogo são os apelidos deles nas planilhas da empreiteira. Para o lugar do também PMDBista Renan Calheiros, réu no Supremo e citado em outros 12 processos que tramitam na Corte, já está quase tudo certo. O senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira, tem o apoio da maioria. Diz que não é do grupo de Renan, mas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que investiga o atual presidente do Senado, garante que ele é notório colaborador de Calheiros. Índio, como era conhecido pelos corruptores da Odebrecht, teria recebido R$2 milhões para votar a favor de uma medida provisória de interesse da empreiteira. Ele nega. Correndo por fora está o senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, que também é da base de Michel Temer. Ou seja, se o plano A não der certo, o plano B também deve apoiar as medidas do Planalto. E o PMDB de Temer também quer a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa e de quem depende a aprovação ao indicado do governo para o lugar de Theory Zavascki no Supremo. Na Câmara amanhã, tudo depende de se o STF dará sinal verde para a reeleição de Rodrigo Maia, o que é vetado pelo regimento interno. Maia foi eleito para o cargo em julho do ano passado, depois da renúncia do ex-deputado Eduardo Cunha. Na planilha da Odebrecht, ele era o Botafogo, suspeito de ter recebido R$100 mil da construtora para pagamento de dívidas de campanha. Ele nega e diz que todas as doações à campanha foram declaradas à Justiça Eleitoral. Entre os candidatos, o adversário mais cotado é Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que tem o apoio de parte do chamado Centrão, que também tende a votar com o governo. Outras notícias nacionais, São Paulo tem o 4º mês de janeiro mais chuvoso dos últimos 75 anos. O Ministério da Educação diz que não encontrou sinais da ação de hackers nas inscrições do SISU, que seleciona estudantes para as universidades públicas e que encaminhou o caso para a Polícia Federal. Candidatos afirmam que o site do SISU foi atacado por hackers na noite da segunda-feira, após a divulgação dos resultados do Enem. Muitos estudantes se queixam de que não conseguiram se inscrever nos cursos desejados ou tiveram a inscrição alterada pelos invasores. Entre os casos está o de uma aluna com nota 1000 no Enem, que escolheu o curso de medicina, mas teve a inscrição trocada para um curso de fabricação de cachaça. Mês de janeiro foi o 4º mais chuvoso dos últimos 75 anos em São Paulo. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, 21 dias seguidos com chuvas na capital paulista fizeram o índice de precipitação do mês ficar 75% acima da média histórica. A chuva provocou transtornos e mortes na Grande São Paulo. Também fez o volume do sistema Cantareira, que abastece a maior parte da região, saltar para cerca de 60%, contra 16 registrados em janeiro do ano passado. Medo do Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika, faz a venda de repelentes disparar 49% no país no ano passado. Isso depois das vendas já terem crescido 32% em 2015. Empresas que antes só fabricavam inseticida entraram no mercado junto com pequenos fabricantes nacionais que não dão conta de atender a todos os pedidos.
De acordo com o IBGE, 12% da população brasileira economicamente ativa está desempregada. Mesmo quem tem qualificação tem dificuldade em se recolocar no mercado formal. Oi, tudo bem? Eu sou a Natália, sou estudante de Ciências e Humanidades da Federal do ABC e hoje eu trabalho como diarista. A dedicação em conseguir uma vaga em uma universidade pública ainda não teve o mesmo sucesso na busca por um estágio, nem por outro trabalho com carteira assinada. Para pagar as contas, a saída que Natália encontrou foi fazer limpeza. São 15 faxinas por mês. Não, foi uma medida emergencial, pois eu já havia me cadastrado em muitos sites de emprego e tinha semana que eu enviava coisa de 50 currículos por dia, sem nenhum retorno. Assim, eu precisei me virar. E tem muita gente com ensino superior na mesma situação da Natália. Os anúncios em redes sociais não param de crescer. Aceitar postos de trabalho que não pedem uma qualificação específica tem sido uma forma de garantir o sustento no país onde o desemprego atinge 12 milhões e 300 mil brasileiros, de acordo com o último dado divulgado pelo IBGE. Com poucas vagas, o mercado aproveita para ser mais exigente em qualificação e oferecer salários menores. Há uma profusão de cursos que muitas vezes prometem o que não entregam depois, acaba fazendo com que as pessoas tenham depois uma dificuldade de serem absorvidas, né, nas posições mais qualificadas. Há uma oportunidade muitas vezes para que empregadores absorvam profissionais mais qualificados em posições que exigem menos. Entre as 30 ocupações que mais criaram empregos formais para profissionais com ensino superior completo em 2015, pelo menos 11 são funções que não exigem alta qualificação, como assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor, recepcionista e faxineiro. Para que esse período fora da área seja apenas temporário, o segredo é não desistir do que gosta. É o que tem feito Natália. Bom, eu espero em breve estar trabalhando na minha área, que é Ciências e Humanidades, trabalhar com políticas públicas, que é uma área que eu gosto bastante, trabalhar aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, assim como eu. Agora a gente vai para a nossa dica de leitura. A dica de hoje é de um aniversariante, o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, uma das obras mais importantes do século XX, completa 50 anos, meio século. 100 Anos de Solidão é a história da família Buendia, fundadora e moradora da fictícia e fantástica aldeia de Macondo. A história vai se desenrolando ao longo das gerações dessa família, com personagens que vão embora e voltam, outros que sempre ficam. Alguns têm uma vida breve, outros vivem mais de 100 anos. Dica, faça uma árvore genealógica quando estiver lendo, para não se perder entre tantos personagens, inclusive porque vários deles têm nomes repetidos. Algumas edições do livro já vêm com a árvore genealógica. Junto com a história da família, a gente vai descobrindo o segredo dos pergaminhos de Melquíades, um homem místico meio misterioso que prevê qual será o futuro e como será o fim dos Buendia. 100 Anos de Solidão é o livro mais famoso de Gabriel Garcia Marques, autor colombiano, é muito celebrado na Colômbia. O último fim de semana foi de homenagens, leituras públicas com a participação de literatos. O local da festa é Cartagena, escolhida por ser considerada a cidade de Gabo, o Nobel de Literatura colombiano. Muita gente participando, vale a pena esse livro, um clássico já, né? Sem dúvida. A seguir, emissão de visto norte-americano para brasileiros fica mais difícil com nova decisão de Donald Trump. E mais, Gabriel Medina surfa na onda da popularidade e inaugura instituto para quem quer ser campeão na vida. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeia um juiz conservador para a Suprema Corte do país. Neil Gorsuch, de 49 anos, vai ocupar um posto que está vago há quase um ano no tribunal. Gorsuch virou juiz federal em 2006, quando foi nomeado por George Bush. É conhecido por interpretar a Constituição ao pé da letra e por posições pouco progressistas. Se for nomeado, vai fazer a Suprema Corte pender para orientações conservadoras. Hoje, o tribunal está dividido. Senadores do Partido Democrata ameaçam vetar a nomeação, como os republicanos fizeram com o juiz indicado por Barack Obama. Os opositores têm boicotado as sessões dedicadas a sabatinar os indicados por Donald Trump para diversos cargos. Com 11 dias à frente da Casa Branca, Trump teve apenas 4 funcionários confirmados pelos parlamentares. Protestos contra a medida que bane refugiados e imigrantes de 7 países de maioria muçulmana continuam. Trump aprovou uma nova medida que afeta também os brasileiros. Ele acabou com a isenção de entrevista para quem vai renovar o visto para os Estados Unidos.
François Fillon, candidato da direita nas eleições presidenciais da França, pode ficar fora da disputa para o mais alto cargo do país. Novas investigações apontam que Fillon teria pago salários a 2 filhos quando era deputado, mas que eles nunca trabalharam de verdade. O candidato já é investigado por ter feito o mesmo com a esposa, que teria sido funcionária fantasma. Fillon alega ser inocente e declarou que, se for indiciado, vai retirar a candidatura. Hoje ele é favorito para vencer as eleições. Se sair da disputa, abre caminho para a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, que aparece em segundo lugar nas pesquisas. Tensão e confronto no início da retirada dos moradores do assentamento de Amoná, em Israel. Cerca de 200 famílias de colonos israelenses vivem nas terras que ficam na Cisjordânia, em território palestino ocupado. Depois de uma longa batalha na justiça, a Suprema Corte de Israel decidiu que a ocupação é ilegal e os colonos devem sair. Mesmo após a chegada do exército chamado para acompanhar a retirada dos colonos, alguns já disseram que vão resistir e não vão deixar suas casas. Hora do esporte, boa tarde, Cadu Cortez. Vamos lá, Gabi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo. Quarta-feira. Salve, Cadu. Quarta-feira, hoje, primeiro dia do mês de fevereiro. Que alegria toda, hein? Sempre o primeiro do mês é um dia de alegria. Afinal de contas, é o dia de começar o mês. Vamos falar de surf? O surfista Gabriel Medina, inaugurou um instituto que leva o seu nome, está realizando um sonho no esporte, que é o surf. Vamos ver. O campeão mundial em 2014, tido como um dos maiores talentos da modalidade, conseguiu realizar o seu grande sonho. O espaço em São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, tem capacidade para 40 adolescentes, entre meninos e meninas, que terão aulas de surf, natação e preparação física, além de aulas de inglês, palestras socioeducativas e ações que vão envolver as famílias. Também terão atendimento médico e precisam comprovar frequência nas aulas nas respectivas escolas e boas notas. Simone Medina, mãe do surfista, será presidente do instituto. Gabriel e a família visitaram outros projetos parecidos, como o do atacante Neymar e do ex-tenista Gustavo Kuerten. Mas a grande diferença é que eles pretendem ajudar os atletas a chegarem no profissionalismo, investindo no esporte de alto rendimento. O Instituto em Maresias contará com infraestrutura de primeiro mundo, com auditório, academia, piscina e cama elástica, que serve para aperfeiçoar as manobras do surf. Bacana demais esse projeto. Os campeões estão fazendo a parte deles, né? Imagina se a gente tivesse uma inauguração dessa, de uma unidade por ano, por exemplo, qualquer que fosse o esporte, por parte, por exemplo, do governo, a gente teria talvez mais resultados. Final de período de férias, janela de transferências no futebol se encerrando, o nosso vai e vem. Vamos ver. Matheus Cassini, de 20 anos, brilhou pelo Corinthians na Copinha de 2015 e foi negociado com o Palermo da Itália. Não vingou. Foi parar no Siracusa, da terceira divisão do Calcio, e agora deve ser emprestado para a Ponte Preta de Campinas. No São Paulo, o zagueiro David Neres, de 20 anos, foi vendido para o Ajax da Holanda por 50 milhões de reais. O Flamengo vai embolsar mais de 20 milhões com a venda do lateral esquerdo Jorge. Ele assinou por 5 anos com o Mônaco da França. Por outro lado, recebe de braços abertos o atacante Orlando Berrio, do Atlético Nacional da Colômbia. Na Espanha, Alexandre Pato está de malas prontas para a China. O Tianjin Quanjian, e já tem meme tirando sarro do Corinthians, já que a venda do jogador para o clube chinês foi confirmada em 60 milhões de reais. O Timão vendeu o jogador para o Vídea Real por 10 milhões. No Corinthians, Didier Drogba agradeceu o interesse do clube brasileiro e disse não ao Timão. Por outro lado, Jadson aceitou reduzir salário e tudo indica, pela foto do perfil no Twitter, que será a estrela do Corinthians na temporada. A saber aí o reforço dos times. E a bola vai rolar em alguns estaduais e também amistosos. Vamos ver a preparação. Depois de decepcionar na estreia do Campeonato Paranaense com derrota para o Cianorte, o Curitiba abre a segunda rodada da competição diante do Cascavel no estádio municipal Arnaldo Busato. A expectativa dessa vez é contar com força máxima e um entrosamento um pouco melhor na busca pela primeira vitória. O técnico Paulo César Carpegiani ganhou reforços importantes para montar o Curitiba, a começar pelo atacante Kleber Gladiador, que volta após cumprir suspensão. Na Copa Conmebol Libertadores, o Atlético Paranaense entra em campo hoje na Arena da Baixada para encarar o Milionários da Colômbia. O técnico Paulo Autuori vai utilizar como base a equipe que empatou no amistoso com o Peñarol. Os reforços Grafite e Carlos Alberto serão relacionados, mas não devem começar jogando. No último teste, antes da estreia do Paulistão, o Corinthians fará experiências e deve ter mudanças no time titular para encarar a Ferroviária hoje à noite no Itaquerão. Pedro Henrique, Camacho, Marquinhos, Gabriel e Casim deixam o time para as entradas de Pablo, Felipe Bastos, Giovanni Augusto e Marlone.
Muito bem, encerramos nossa hora de esporte aqui. Quarta-feira, hoje é dia de jogo. Estava falando quarta-feira, porque tem alguns jogos amistosos, alguns jogos brasileiros estreando também na Libertadores. Era isso. Que dia primeiro, dia feliz. É um dia feliz, é um dia que você começa o mês, começou o mês, pronto. É que nem o primeiro dia do ano, você promete coisa, não cumpre, é uma desgraça. Mas é isso. Cadu, até amanhã. Valeu. Valeu, obrigado. gente. Até amanhã. Tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, hoje fala sobre como se preparar para o vestibular. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.